Muito bem. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou o envio de Força Nacional de Segurança para o município de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Outra vez, agora para auxiliar na recaptura de 2 detentos que fugiram do presídio local. A medida vem após 6 dias de intensas buscas que mobilizaram centenas de agentes e recursos especializados. Serão deslocados para a região 100 homens e 20 viaturas da Força Nacional. Os fugitivos escaparam usando uma barra de ferro retirada da própria cela. Que interessante, hein? A complexidade do terreno, composto por matas, zonas rurais e grutas, dificulta o trabalho das equipes, que contam com monitoramento das estradas pela Polícia Rodoviária Federal. Bom, vamos parar um pouquinho, vamos repercutir um pouco este assunto. Diego Tavares, eu acho impressionante. Olha o desperdício de recursos públicos. Os soldados da Força Nacional são retirados das polícias estaduais do Brasil inteiro. Novamente, para ir atrás de 2 criminosos que estavam num presídio de segurança máxima. Isso é uma vergonha. Estavam num presídio de segurança máxima, serraram uma barra de ferro de uma das celas e saíram pelo teto, pelo telhado. Agora tem que parar o trabalho de policiais nos seus estados. Novamente no Rio Grande do Norte, que já foi dominado pelo crime organizado. Nós vimos ali as ações no ano passado, de dentro do presídio, comandaram incêndio em viaturas, em ônibus, em prédios públicos. Agora eu queria, Diego, dar uma olhadinha, pedir para a produção colocar a imagem do presídio, se possível até com aquele vigilante, o sentinela, o policial penitenciário, brincando de tira o alvo numa pedra que estava ali. Isso. Se ele tem tempo para atirar na pedra, mas não tem tempo de vigiar quem está saindo por cima. Dá uma olhada, ali é o Tatu que virou agora um Homem-Aranha, porque ele saiu pelo teto, e o Deizinho. Dá uma olhada, eu queria que vocês analisassem, quem tá tendo a imagem. Olha, tem o sentinela, ele tá brincando, dando tirinho na pedra, que bonitinho, olha lá. Ai, como ele atira bem, né? Olha, acertou a pedra, hein? Olha, que bacana, que gasto inútil de munição. E aí você vê, dá uma olhada como tem a altura do muro, o sujeito serra a barra, consegue sai daquele muro, depois pula uma cerca, corre entre as cercas com o sentinela olhando, corre para outra cerca, foge. Agora, sem policiais. Desculpe, isso é uma avacalhação. Se esse é o presídio de segurança máxima, eu quero saber como é que é o presídio de segurança mínima, Diego Tavares. Pois é, professor Capês, esse é o tipo de pauta que a gente vira, revira, olha de um lado, olha de outro, a gente não consegue encontrar nada de correto aí. Começar por isso, né? Esse é o nosso sistema de segurança máxima, o que numa análise gramatical faz qualquer um pressupor de que é tudo que a gente pode entregar em relação à política carcerária e não foi possível, mesmo com a nossa segurança máxima, conter a fuga desses 2 detentos. Agora, eu vou fazer um papel aqui de advogado diabo e fazer uma defesa do ministro Lewandowski, porque em que pese nós tenhamos, de fato, um déficit nas polícias estaduais, as polícias estaduais já atuam aí com menos homens do que deveria, com menos estrutura do que deveria, eu acho que o Estado não pode deixar um episódio como esse passar impune. Então, acho que nesse ponto acerta o ministro de fato, empregar tudo aquilo que tem, todas as suas possibilidades, para tentar resolver a crise. Afinal, é também a primeira crise que ele enfrenta comandando esse ministério, né? Tem alguns pontos de discordância com o ministro Lewandowski, mas em relação a isso, sou obrigado a concordar com ele que, de fato, o Estado brasileiro não pode passar esse recado que o nosso sistema de segurança máxima é tão violável, porque senão, atrás desses 2 bois, vem a boiada. A gente está passando um recado para o crime organizado, caso nada seja feito a respeito desse episódio, de que qualquer penitenciária é possível de ser violada. E aí isso dá força. O Ministério Público, salvo engano, não me lembro agora se foi o Ministério Público ou se foi a Polícia Militar, identificou numa investigação um plano para resgate de líderes do PCC ao custo de mais de 100 milhões de reais. Então nós temos, do lado de fora das grades, as organizações criminosas investindo muito para recuperar essas lideranças. O recado que o Estado brasileiro tem que passar ao crime organizado agora é de que não é possível se violar um presídio de segurança máxima. E na eventual hipótese de uma violação como ocorreu, os criminosos serão recapturados.
Olha lá, cadê o tiro? Eu quero ver o tiro, se ele acertou a pedra ou não. Guilherme Mendes, é evidente, aqui não estamos fazendo nenhuma crítica específica dirigida a ninguém. Nós estamos fazendo uma crítica à crise do sistema penitenciário. É de um ridículo atroz. 2 prisioneiros criminosos, perigosíssimos, saírem de um presídio de segurança máxima desta maneira. Desde os anos 80, eu era funcionário do extinto, nem existe mais, do extinto Tribunal de Alçada Criminal, no qual o ministro Lewandowski chegou a ser juiz de alçada criminal. Antes dele ser juiz de alçada criminal, eu fui funcionário desse tribunal. E lá, o juiz corregedor dos presídios, na época, doutor Haroldo Luz, denunciava a então incipiente organização criminosa Serpentes Negras, dentro da penitenciária de São Paulo. E não se cuidou dos presídios, lamentavelmente. Hoje a polícia tem que prender. A hora que prende e põe o jeito lá, ele vê membro de organização criminosa. Não só o primeiro comando da capital, tem várias organizações. Agora, olha isso, queria que você comentasse a ação do ministro, mas juntamente com essa informação. De acordo com o monitoramento do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, Guilherme, 1 em cada 3 presídios do Brasil está em condições ruins ou péssimas. A constatação feita pelo CNJ foi realizada a partir de inspeções em 1.778 estabelecimentos municipais, estaduais e federais. Além disso, dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais indicam que de 2000 até junho de 2023, o déficit de vagas nas penitenciárias do país quase dobrou, passando de 97 mil para um excedente de 166 mil presos. Quer dizer, nós precisamos criar mais 200 mil vagas, pelo menos, para abrigar, para evitar esse acúmulo de presos. O Piauí, Guilherme, tem o maior déficit de vagas, são mais de 6 mil pessoas ocupando o que deveriam ser 3 mil vagas em 21 unidades. Aí não dá, não tem condição. Por falar em Piauí, 17 presos fugiram ontem da penitenciária lá. Oh, que beleza! Fugiram ontem da penitenciária Dom Abel Alonso Nunes. Só 3 foram recapturados. Então, Guilherme, nós estamos aqui, enquanto você vai atrás dos 2, nós estamos com uma crise generalizada. É o tonel das virgens danaidas, condenadas por Zeus a retirar água do mar Egeu com tonel sem tampa. Sem tampa. Então, é difícil realmente. Não dá para querer politizar essa crítica, trazer ideologia. Nós temos que enfrentar de maneira profissional. A crise do sistema penitenciário é grave, presídio não é depósito de gente, principalmente porque, além da questão humanitária, vira uma fábrica de criminosos muito mais perigosos do que quando entraram. Capê, você tem toda a razão. E quando o pessoal, né, a imprensa e os especialistas criticam o sistema penitenciário brasileiro, usando como exemplo esse caso da fuga dos 2 criminosos lá em Mossoró, eles erram flagrantemente, porque se tem algo que não vai bem, é o sistema como um todo, não os presídios de segurança máxima. É importante frisar, são 20 anos da política dos presídios de segurança máxima federais e nós tivemos 2 fugas. 2 fugas em 20 anos. São números, Capês, muito mais eficientes do que nos presídios americanos. Nós vivemos agora e vimos há poucos meses o brasileiro, que não era um criminoso profissional, tinha lá esfaqueado a ex-mulher, fugiu num presídio de segurança máxima americano, escalando a parede e sumiu. E ele foi capturado, custe o que custar, que é o que o ministro Lewandowski falou agora. Esse recado tem que ser dado à sociedade. Criminoso nenhum vai fugir. Se fugir, vai ser pego, seja de presídio de segurança máxima ou seja de um presídio comum, estadual ou municipal. Então, quer dizer, me parece que agora, por conta desse episódio, está se descobrindo que o sistema penitenciário brasileiro é falido. Nós vivemos aqui o Carandiru. Todo mundo que passava ali na Avenida Zaquinar, que passava na Cruzeiro do Sul, aquilo é o exemplo da falência. Penitenciária feminina, ali ao lado do Shopping Center Norte, aquela região ali da sede da polícia. Então, quer dizer, agora estão descobrindo que o sistema penitenciário brasileiro, do DEIC, exato, está falido? Está falido há muitos anos. Por quê? Porque nunca se investiu. E aí é que está o negócio. Cabe aqui uma outra reflexão. Aqueles que advogam redução de maioridade penal,
achando um discurso vazio e bobo, tem que esquecer de uma coisa. Quando você reduz a maioridade penal, você aumenta a população carcerária. Aonde vai se colocar essas pessoas? Hoje, com a maioridade penal de 18 anos, já não tem onde colocar preso. Se você reduzir para 16 e aumentar percentualmente, de uma forma muito significativa, a quantidade de criminosos, aonde essa gente vai ser presa? O sistema está colapsado e não é nas penitenciárias de segurança máxima. Muito bem. Bom, aqui é claro, por isso que é o programa mais polêmico, o melhor programa de debates de toda a televisão brasileira, porque tem pessoas todas muito bem preparadas, com ótimos currículos e experiência de vida, e cada um coloca livremente a sua posição. Eu, por exemplo, acho que não foi agora que se descobriu a crise do sistema penitenciário. Essa crise já foi descoberta há décadas, a gente já sabe que existe e não fizemos nada para resolver. Também tenho um carinho enorme pelo professor Lewandowski. Foi meu professor na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, um excepcional professor de teoria geral do Estado. Eu fiquei impressionado com a loquacidade com que ele articulava as palavras. Um excelente professor, um querido amigo. A doutora Iara, sua esposa, foi minha aluna. Eu só tenho carinho. Mas não é a declaração dele, por mais que eu elogie, não vai resolver o problema, porque as fugas vão continuar acontecendo. Elas não dependem só da boa vontade, do preparo, da capacidade, do currículo de quem ocupa o Ministério da Justiça ou a Secretaria Nacional de Segurança, porque vai ser ocupada por um outro amigo. Eu acho que essa é uma crise que demanda investimento, muito investimento, mais contratação de agentes penitenciários, um sistema de tentativa de ressocialização. É impossível... Não, mas você tem que tentar. Não pode deixar o preso sem trabalho, sem a possibilidade de reinserção. Por quê? Porque ele não tem outra opção a não ser aderir ao tráfico de drogas. Hoje o sujeito entra na cadeia, aí que ele começa a praticar o crime. E, dando um pitaco, o Guilherme aproveitou para colocar a posição dele, eu sou a favor da redução da maioridade penal para 16 anos, porque com 16 anos o menor tem plena capacidade de entender o caráter criminoso daquilo que ele está fazendo. É a minha opinião, cada um tem a sua. Falta falar ainda o Felipe e o Wilson. Eu quero ouvir o Wilson Pedroso e vou dar ao meu amigo Felipe Monteiro o privilégio de encerrar essa discussão. Bom, Capês, eu vou concordar com você. Também sou a favor da diminuição da maioridade penal. Mesmo concordando com a opinião dos amigos, não posso concordar com o Guilherme. Ele acha que os presos, as pessoas não podem ser presas porque não tem mais onde colocar no sistema penitenciário. Pelo amor de Deus, deixar bandido na rua porque não tem mais presídio para se colocar ladrão, pelo amor de Deus. E outra, segurança máxima já é uma palavra errada, porque você fica imaginando, presídio de segurança máxima e os outros presídios? São presídios de segurança mínima? E num momento onde as pessoas perguntam por que esse sentimento de insegurança que as pessoas vivem? É lógico, se um presídio que dizem que é de segurança máxima tem pessoas fugindo pela porta da frente, deixou de ser segurança máxima. Deixamos de ter segurança nos nossos dia a dia, no nosso dia a dia. Tenho pena do Lewandowski, que acabou de assumir há 2 dias e pegou essa batata quente. Mas enviar a Força Nacional para Mossoró para capturar 2 bandidos, se capturar, ok. E se não capturar? Vai desmoralizar a Força de Segurança Máxima do país, que já é muitas vezes desmoralizada porque é enviada para o Rio de Janeiro para dar segurança no Rio de Janeiro, coisa que todos sabem que não acontece. Vai desmoralizar por causa de dois detentos depois de quantos dias? 7 dias? 8 dias? Quantos dias já fugiram? 10 dias? Isso. Acha que a Força de Segurança Máxima agora vai chegar e resolver o problema? Se resolver, ok. Se resolver, ok. Se não resolver... Sabe quantos agentes já tem em Mossoró, Mimimi? Calma aí, Mimimi. Sabe quantos... Felipe Monteiro está imitando um gado. Ele está agora a favor do agronegócio. Ele está murchando. Nossa, não vamos usar a Força Nacional porque estou com medo dela ser polarizada. Você que está nos assistindo, sabe quantos agentes já tem atrás de apenas dois detentos? 300 pessoas. 300 policiais atrás de 2 detentos. Tem que botar 3 mandando mil a Força Nacional que vai conseguir pegar 2 detentos. Nossa. Pelo amor de Deus, vai desmoralizar e vai continuar dando às pessoas de bem o sentimento de insegurança. Felipe Monteiro, você que está apostando muito nessa recaptura
do tatuzinho, o tatu que voa, o tatu voador. O tatu vai entrar pelo cano. O tatu vai entrar pelo cano. Você acha que prende antes do André do Rap, que já faz um ano que fugiu? Não sei. Não fugiu, né? Uma coisa que eu fico inconformado é com o argumento do Ilcinho. Não dá para usar... Não, foi concedida a liberdade. Não dá para usar a força... Só um minuto. Ele não fugiu. O Guilherme colocou. Foi concedida uma liberdade provisória, revogada imediatamente, e no momento que ela foi revogada, ele já estava na Bolívia. Por isso que eu quis dizer que fugiu. Sim. Tecnicamente foi dada uma liberdade provisória, que, a meu ver, não deveria ter sido concedida jamais. Judicial, até porque um mega traficante desse, perigosíssimo, Pablo Escobar brasileiro, com liberdade provisória, e algumas velhinhas aí presas por estarem aí andando na avenida no dia 8 de janeiro. Mas isso é um outro assunto. Meu querido Felipe Monteiro, você tem muita esperança na recaptura do tatuzinho? Eu tenho sim. Uma semana já desaparecido, né? Mas eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir capturar esses dois elementos aí, com toda certeza. Agora, uma coisa que me conforma no argumento do Ilcinho, né? Até um pouquinho de dó, né? Não dá para usar a Força Nacional, porque ela pode ser desmoralizada. Olha só o argumento. Onde vai o argumento do Ilcinho? Ela pode ser desmoralizada se não conseguir capturar os dois elementos que fugiram. Você coloca a Força Nacional como uma solução e não é solucionado o problema, você desmoraliza. Então, por isso é a mesma coisa que eu ligar lá, avisar assim, olha, eu, Wilson, vou para Mossorá porque eu vou pegar... Não, porque você está falando meu nome. Ele quer falar mais. Você está falando meu nome. Eu estou fazendo meu argumento. Um momentinho. Não, então faz o seu argumento sem falar meu nome. Wilson Monteiro... Se falar meu nome, eu posso responder. Então, vamos fazer o seguinte. Eu fico impressionado com essas pessoas. Calma. Se alguém... Vou jogar. Vou falar mais. Se algum debatedor for mencionado, depois que você terminar, ele pode replicar, não durante. Tá bom. Então, Felipe, não se vitimize. Você tem a palavra e pode falar à vontade. Eu fico impressionado que algumas pessoas acham que a Força Nacional só pode ser utilizada se for bem sucedida na operação. Claro que não. E isso não é motivo para você deixar ou de usar a Força Nacional. Agora, eu lembro o seguinte, Capês, o Guilherme foi muito feliz na explanação dele, porque eu lembro que ano passado, a gente ficou discutindo aqui nesse programa, inclusive, né, o fato brasileiro que fugiu do Presídio de Segurança Máxima dos Estados Unidos, né? Naquela ocasião, ele demorou 2 semanas para ser capturado. 2 semanas. A cidade toda ficou escondida, né? Ficou presa em casa, não saía de casa de jeito nenhum, não é? E os Estados Unidos colocou várias forças auxiliares para ajudar na busca. Não é muito diferente daqui do Brasil. A diferença é que lá nos Estados Unidos a tecnologia é muito maior, muito mais profunda do que aqui no Brasil, né? Sem sombra de dúvida. E aí tem uma questão que me preocupa muito, falando um pouquinho também das condições dos nossos presídios, não é? É bom lembrar que esses 2 fugiram do Presídio de Segurança Máxima, que tinham mais de 100 câmeras desligadas por falta de manutenção. Ou seja, não dá para você deixar de considerar, não dá para você discutir a questão das condições dos presídios no Brasil. E a gente tem um caso, por exemplo, em Minas Gerais, que é um caso muito bem sucedido, que eu gosto sempre de falar sobre esse caso, que é o primeiro presídio de parceria público-privada no Brasil, não é? Que funciona exemplarmente. Por exemplo, há uma obrigação da concessionária que administra aquele presídio de ter advogados para ajudar, não para ajudar o preso, para verificar se os presos estão cumprindo a pena, para verificar se eles podem progredir progressivamente a pena ou não. Dá trabalho para o preso, dá curso à distância para eles saírem capacitados depois de cumprir a pena e conseguir trabalhar. Nós temos que discutir no Brasil condições profundas e institutos de modo a resolver o problema do sistema penitenciário do Brasil, que é um sistema grave, não só pela condição física, mas pela condição edificante e moral. Eu sempre volto a falar aqui, o nosso sistema penitenciário é uma fábrica de tornar pessoas piores. Nós não podemos fazer com que essa lógica perdure por muito mais tempo. Exatamente, mas o fato é que ela vai perdurar, porque desde 85 a lei de execução penal não funciona. Nós vamos continuar criticando, vamos continuar discutindo e o problema vai continuar se agravando, infelizmente.